Com muito gosto, quero apresentar em seguida algumas ideias relativas à religiosidade em Minas Gerais no período colonial, entendendo que essa religiosidade é também uma forma de uma expressão de sociabilidades, e tudo isso fruto do trabalho e das ações desenvolvidas por associações leigas, que genericamente eu vou intitulá-las de irmandades e confrarias, embora haja diferenças doutrinárias entre essas associações. Como sabemos, no período colonial há pelo menos 3 gêneros distintos entre nós, ou seja, confrarias, irmandades e ordens terceiras, mas aqui vou empregar indistintamente esse vocabulário para facilidade de exposição. E quando procuro ter esse cuidado aí de natureza vocabular, terminológica, é bom que também não, nessas palavras iniciais, não deixe de considerar fazer menção, pura menção a um debate historiográfico que sempre se desenvolve em relação a uma singularidade no processo de colonização dessa área que mais tarde, mas exatamente há 300 anos, veio a se constituir na capitania de Minas Gerais. Essa especificidade, que é objeto dessa celeuma historiográfica, são, enfim, algumas peculiaridades que a colonização de Minas teve vis-à-vis a outras partes da América Portuguesa ou mesmo de outras regiões do Império Colonial Português da época moderna. Eu vou, enfim, desconsiderar por agora essa celeuma, mas não vou deixar de considerar que a temática que vai ser abordada guarda algumas dessas peculiaridades quando fazemos um cotejo, né, com outras partes, por aquilo que vou procurar demonstrar. Bom, como é que surge então essa religiosidade? E nisso aí creio que não haja novidade se buscarmos inspiração ou mesmo a compreensão desse fenômeno em outras partes do mundo. Nasce entre nós, né, a religiosidade pelas capelas que vão sendo criadas nos arraiais, nas futuras vilas, onde a busca do ouro, né, fazia com que uma leva incomensurável, né, de colonos, tanto aqueles residentes no litoral da América Portuguesa, quanto aqueles imigrantes que vieram da metrópole em busca dessa riqueza que se anunciava fácil e rápida. De toda maneira, o que acontece na formação dessas capelas, dessas embrionárias capelas, é que elas foram um locus, um espaço que não é apenas para a prática religiosa, mas também o exercício da sociabilidade, inclusive porque os ofícios religiosos são celebrados fundamentalmente em determinados dias, né, ou nos fins de semana, faziam com que aquela convergência, aquela congregação fosse de pessoas, fossem as capelas um espaço de sociabilidade. Mas, mais do que isso, era também um espaço para trocas comerciais, né? E, portanto, o convívio se fazia em torno dessas capelas. Daí porque, né, anunciava que, por religiosidade, temos que entender aqui no caso também, não como uma sinonímia perfeita, mas como uma expressão de sociabilidades. Em segundo lugar, e esse é um ponto essencial para se compreender essa possível singularidade que eu anunciava,
é que nas Minas Gerais não tivemos a fixação ou estabelecimento de ordens religiosas. No início, nesses momentos primeiros da exploração aurífera, frades de diferentes, ou membros de diferentes ordens religiosas e mesmo padres seculares se deslocaram por interesses não só, né, enfim, da sua prática, do exercício da sua função sacerdotal, do seu ministério sacerdotal, mas também muitos deles por interesses materiais, e por isso, logo aí passados 10, 15 anos do início da exploração aurífera, a coroa portuguesa resolve, por sucessivas legislações, proibir, né, a circulação e principalmente a fixação de ordens religiosas em Minas. Portanto, como se pode constatar, não há, né, mosteiros, conventos, a não ser uma exceção, como é o caso do recolhimento de Macaúbas, mas não temos, se compararmos com o litoral da colônia ou com outras partes do Império Português, né, uma proliferação ou mesmo que um número reduzido de conventos ou de mosteiros. Proibidas, portanto, né, de se fixarem nessa região que torna-se depois, a partir de 1720, a capitania de Minas Gerais, né, é claro que a condução da vida religiosa seria feita de outra maneira. Não que padres seculares não pudessem circular, eu fiz menção a padres regulares, a ordens primeiras e não a ordens seculares. Mas mesmo esses padres seculares tiveram dificuldades, até porque a criação do bispado de Mariana, do único bispado que Minas teve no período colonial, que é o de Mariana, só ocorre em 1745. Até então a subordinação jurisdicional se dava junto ao bispado do Rio de Janeiro, mas seja como for, esses sacerdotes circulavam em Minas Gerais, mas não com uma condição de exercício, vamos dizer, tão desembaraçado quanto ocorre em outras partes, exatamente porque a construção daquelas capelas a que me referi, e depois de templos com uma maior consistência, com construções mais vigorosas, que esses templos, esses religiosos, não foram de responsabilidade na sua construção e na sua manutenção da igreja propriamente dita, ou seja, da igreja institucional. Fosse ela representada pelo bispado do Rio de Janeiro, nos primeiros tempos, fosse depois de 1745, pelo bispado de Mariana. Não quero dizer com isso que os bispos não tivessem ação e não tivessem, portanto, uma intervenção direta, não é, nas práticas e nos ofícios, na realização das práticas e dos ofícios religiosos. Mas querem fixar um ponto que é essencial e que vai permear toda essa minha fala, ou seja, de que são as irmandades, as confrarias e, posteriormente, as ordens terceiras, as responsáveis pela criação, ou melhor, pela edificação das igrejas, pela manutenção do culto e, portanto, pela gestão, né, dessa religiosidade entre nós. E se eu falava dos eclesiásticos, isso significa, é fácil deduzir, que eles oficiam, né, e que eles, portanto, que eles promovem o culto, mas na condição de, entre aspas, empregados, ou melhor, contratados por essas associações.
Eles não têm, portanto, como acontece em outras partes, a responsabilidade da construção e da manutenção do culto. Esses encargos foram assumidos por essas associações a que estou me referindo, sem desconsiderar, né, que estávamos na altura sob a égide do padroado, ou seja, um regime pelo qual, muito antes da chegada dos portugueses à América, né, se consagrou que tanto o rei de Portugal quanto da Espanha teriam o direito, né, de fazer a gestão da religião nas terras por serem conquistadas e em troca receberiam os dízimos eclesiásticos exatamente para que pudesse ter aí uma condição financeira, né, de promover a difusão da fé católica. Com esse trabalho confiado, ou melhor, patrocinado pelas irmandades, confrarias e ordens terceiras, a coroa portuguesa fica aliviada e digo um alívio quase que total, porque não se percebe, né, uma transferência de recursos rotineiros e frequentes por parte da coroa para essas associações. Muito raramente, mesmo para a promoção de festas dos padroeiros ou algumas festas em que a coroa tem um interesse direto, como, por exemplo, as procissões de Corpus Christi, né? Mesmo nessas ocasiões, a transferência de recursos da coroa para as irmandades é muito exígua, é quase que inexistente. Grosso modo, diria que ela não se deu. Ela não obstante, repito, a cobrança dos dízimos eclesiásticos. De toda forma, então, é que a partir do momento em que no interior, ou ao lado, né, ou mesmo ao largo dessas pequenas capelas e depois das igrejas, vão se formando associações, e se formando por quê? Ora, não é difícil perceber que nos primeiros tempos há toda uma instabilidade, há toda uma insegurança, há todo um receio, um medo natural de uma área que vamos dizer, cuja economia se desenvolve em torno de uma exploração aurífera, mas, atenção, de uma exploração aurífera de aluvião, de exploração, portanto, enfim, não de minas, mas sim no leito dos rios, nas encostas das montanhas, pelo sistema de Grupiara e assim por diante. Ora, essa intranquilidade, repito, essas incertezas e, acima de tudo, essa insegurança, né, são características bem marcantes dos primeiros tempos vamos dizer, desse processo de exploração aurífera, na região mineradora. Mas mesmo com o passar do tempo, é importante assinalar que essa insegurança não desaparece. Ela, de fato, arrefece, mas ela faz com que, ela instiga, ela motiva a que essas pessoas se unam em torno de algumas ideias comuns, e no caso específico, se estamos falando de religiosidade, se reúnam também em função de oragos, ou seja, de santos protetores muito próprios. Já aqui, mais uma diferença, né, em relação a outras partes do Império. Enquanto, se pegarmos Portugal, se pegarmos, portanto, a metrópole de então, em que essas associações são criadas sob o teto e sob enfim, a supervisão de ordens religiosas, essas ordens não existindo aqui,
evidentemente que abriram espaço ou induziram e promoveram a possibilidade, né, de que fossem os leigos a constituírem essas associações. Tanto assim que a escolha desses orágos, ou desses patronos, desses padroeiros, enquanto em Portugal ela era muito associada, né, às próprias ordens que, enfim, que erigiam essas associações. Por exemplo, uma Irmandade de Nossa Senhora do Rosário era sempre adstrita à Ordem dos Dominicanos, não existindo ordens religiosas entre nós, né, esses orágos foram de livre escolha desses homens que, inseguros, esses homens que, instáveis, buscavam, né, na religião também uma forma de se agregarem. Então, fica marcado aí esse aspecto de que a escolha das invocações dos padroeiros dessas associações se faz livremente, como era livre também a forma de associação desses indivíduos, né? A livre congregação deles para a criação das suas entidades. Por outro lado, também é importante caracterizar que essas irmandades precederam a ação do Estado, né, na futura capitania. Por exemplo, para ficar só marcar um momento, se a criação da capitania se dá em 1720, o advento das primeiras vilas, das primeiras 3 vilas nessa região, que depois se torna a capitania, ocorre em 1711, por obra do governador de então, Antônio de Albuquerque. Quando Albuquerque cria as primeiras 3 vilas, do Carmo, Vila Rica, né, e Sabará, já havia, né, já estavam constituídas irmandades. Falava aqui de Sabará, neste momento, 1711, Sabará já contava com 3 irmandades, segundo os registros, ou pelo menos 3, porque, na realidade, um dos fenômenos que a historiografia, uma das dificuldades com que a historiografia se debate, é exatamente fazer com que esses números de associações, por mais bem apurados que sejam na documentação, né, eles são sempre números aquém, na medida em que é certo a existência de associações de devoção que não se configuraram formalmente, e por isso os registros inexistem ou são esparsos em informações muito pouco consistentes para que se possa consignar a existência de um número maior de entidades. Mas, apenas por um registro, pode-se dizer que para o século XVIII é possível, né, consignar a existência de pelo menos 322 dessas associações. Eu digo esse número em função, como eu acabei de falar, de registros indiscutíveis, não considerando, portanto, as irmandades cuja formalização não ocorre. Muito bem. Ao mesmo tempo, é preciso considerar que essas irmandades vão sendo criadas de acordo com a expansão urbana. E cabe considerar que a Capitania de Minas tem uma dessas chamadas especificidades, uma das singularidades, no seu espaçamento urbano. Porquanto, se comparamos a realidade da urbanização, né, das Minas Gerais com aquilo que se verifica no litoral, é de se notar, né, que aqui, enfim, há um maior vigor, há vamos dizer, uma expressão civilizatória muito mais expressiva do que em qualquer outra parte do Império Português, tirante, obviamente,
à metrópole. Mas o que eu quero considerar, não é que a expansão por vilas e por arraiais na colonização da América Portuguesa tem em Minas, não é, a sua expressão maior. Não é por acaso, por exemplo, que administrativamente, enquanto em outras partes da colônia praticamente só há uma comarca ou duas comarcas, quando muito, no caso concreto das Minas, né, são 4 comarcas exatamente por essa disseminação, por essa malha urbana mais alargada. E por isso mesmo, né, voltando ao tema que nos ocupa aqui, essa religiosidade, ou seja, a construção de templos, a construção de igrejas, a construção de oratórios, de passos, por conta dessas associações, ela se alastra por essas vilas e arraiais. Estou tendo cuidado, só uma observação de rodapé, estou tendo cuidado de não falar de cidades, uma vez que comumente se diz cidades históricas, quando, para ser rigoroso, cidades históricas são todas, né? São todas elas, mas no caso de Minas do período colonial, só há uma, que é Mariana, mesmo assim, depois de 1745, pelo simples fato, isso está ligado à nossa temática aqui, de que um bispo não pode residir em vila ou em arraial. E, portanto, a antiga vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo passa a se chamar Cidade Mariana, no momento em que, em 1745, se cria o primeiro e único bispado nessa região mineradora. Mas o importante considerar é que se os primeiros exploradores dessa região eram portugueses, não é difícil supor, né, que esses homens vêm acompanhados, grande parte deles vem acompanhados dos seus escravos. Há, portanto, né, toda uma escravaria que vai se deslocando para essa região, e por isso mesmo, por exemplo, as primeiras formas tributárias, né, estão relacionadas a cabeças de escravos. Portanto, a tributação que é feita, por exemplo, o imposto per capita, como a denominação já está consignando aí, que é pelo número de escravos que um determinado senhor tinha. É evidente que logo se vê que, por essa forma de exploração aluvional, não é o número de escravos, não é o plantel, se eu posso assim chamar, que determina a produção aurífera. E logo essa captação é substituída por outra forma tributária. Mas, de qualquer maneira, o que importa assinalar é que escravos africanos ou mesmo descendentes de africanos se deslocam em grande quantidade para a região das Minas. Um dado apenas, não só para dizer desse início de exploração, na virada do século XVII para o século XVIII, mas mesmo ao longo de todo o século XVIII, há um abastecimento sem conta da região aurífera por parte desse sistema escravocrata. Haja vista que, no início do século XIX, 20% dos escravos na América Portuguesa, já aí nesse embrião de Brasil, 20% da escravaria está concentrado na capitania de Minas Gerais. A tendência de uma historiografia mais limitada é entender que essa presença de negros e seus descendentes se faz com maior expressão no litoral, em algumas partes do litoral. Não estou desconsiderando isso, isso é um dado histórico, mas era importante considerar que se uma quinta parte do total de escravos na colônia está estabelecido nessa região, é porque temos expressões culturais
e, por que não dizer agora, expressões religiosas por parte desses africanos e de seus descendentes. Por isso mesmo, embora as primeiras irmandades sejam do Santíssimo Sacramento, as mais numerosas, ao longo de todo o tempo, são as irmandades cujos oragos são santos protetores de negros, principalmente Nossa Senhora do Rosário, secundariamente São Elesbão, Santa Efigênia e assim por diante. De modo que, se tivermos que fazer em termos estatísticos, né, essas 300 e tal irmandades a que me referi, com toda certeza que chegaremos aí a 40% desse total de invocações e de padroeiros e padroeiras santos de evocação, né, ou protetores de negros ou, em parte, de mulatos. É importante, portanto, considerar que esses oragos, né, vão também determinar as festividades, vão determinar, né, os ofícios religiosos que cada uma dessas irmandades promove. São elas, então, não apenas responsáveis pelos ofícios de praxe, missas votivas, missas, enfim, de rotina, né? Cerimônias religiosas do próprio calendário litúrgico da Igreja Católica, mas também, né, por ocasiões muito especiais em que essas entidades emulam aí esse processo de festividades. A considerar também, né, que se elas são tão numerosas assim, é possível que logo se levante a questão: bem, mas não havia fiscalização sobre elas? Bem, mas como é que as autoridades têm um controle sobre elas? Né? E a resposta é muito simples. Em princípio, é estranhável, mas facilmente compreensível, que a coroa tem estimulado o aparecimento dessas entidades. E estimula e promove por uma razão, né? Porque quanto mais disseminada, né, mais disseminados fossem esses organismos, maior controle as autoridades teriam sobre a população. Além do mais, essas entidades se constituem formalmente por dois instrumentos. Se elas se subordinam diretamente, optam por se subordinar diretamente à autoridade episcopal, até 745 ao do Rio de Janeiro e depois ao bispo de Mariana, elas têm que, portanto, seguir parâmetros da Igreja Católica, estrito sensu, ou seja, da autoridade do bispo. No entanto, a maior parte delas opta por terem uma subordinação às autoridades seculares. E nesse caso, então, esse vínculo se dá com os ouvidores das comarcas sob cuja jurisdição territorial elas se encontram. De uma forma ou de outra, sejam então sujeitas às autoridades dos bispos, sejam sujeitas às autoridades judiciárias, ou mais especificamente ao ouvidor da comarca, essas irmandades se constituem, em primeiro lugar, ou melhor, formalmente, através dos chamados compromissos. No caso das ordens terceiras, dos seus estatutos. Mas aí é um documento bem mais copioso, com outras características, uma vez que estão subordinados também aos parâmetros determinados pela ordem primeira e, portanto, pelos provinciais, e há vínculos outros que as irmandades e as confrarias não têm. Mas, repito, né, o primeiro documento que formaliza o advento dessas associações são os chamados compromissos, livros que hoje ainda, né, podemos admirar, e digo admirar sim, porque são muito bonitos do ponto de vista caligráfico e do ponto de vista mesmo das iluminuras, das encadernações, mas enfim,
são ali os corpos normativos, né, pelos quais se regem essas associações. Esses compromissos têm que necessariamente serem submetidos, como eu disse, às autoridades ou civis ou eclesiásticas e, teoricamente, as irmandades só poderiam, vamos dizer, desenvolver atividades depois da aprovação, ou seja, depois de obterem o alvará de confirmação do compromisso. Mas na prática sabemos todos, né, que essas atividades, que essas ações se desenvolveram à parte, ou seja, independentemente de respostas que nem sempre às vezes vinham da parte dessas autoridades, fossem elas civis ou eclesiásticas. Mas ao mesmo tempo também esse controle era exercido por essas autoridades através dos chamados autos de tomadas de contas, vale dizer, de uma fiscalização periódica, que era uma espécie de auditagem aos livros de atas, aos livros de receita e despesa, aos livros de entradas e mesmo de óbitos dos irmãos, enfim, a todo a lançamentos de toda a natureza que se faziam em registros próprios das secretarias e das tesourarias dessas associações. E também, já que estou falando de escrituração, seja ela uma escrituração contábil, seja de atas de reunião, é importante considerar, e também se já me referi, que maciçamente, né, em termos numéricos, essas irmandades de negros são as mais expressivas. É importante considerar que esses registros eram feitos, né, por brancos. Uma população negra maciçamente analfabeta, era, portanto, de se supor que alguns dos cargos, alguns dos, vamos dizer, das funções administrativas da mesa diretora, que essas funções fossem ocupadas por brancos ou por mulatos, enfim, por pessoas alfabetizadas. O que significa, então, que nos corpos sociais dessas entidades, mesmo quando elas são de negros, né, há uma participação de brancos, ainda que mínima, por conta da ocupação dessas funções. O que, fazendo aí um corolário, derivando mais essas ideias, né, na sequência aí, de se afirmar, então, que a noção de exclusivismo confrarial deve ser um pouco debatida, ou deve ser um pouco tida com reservas, na medida em que não há ampla, enfim, que não há uma possibilidade de abertura completa, mas também não há, né, em termos genéricos, evidentemente, não há exclusivismos confrariais. O que há, sim, como eu disse logo no início, é que se há diferenças entre irmandades, confrarias, e principalmente entre essas e as ordens terceiras, é que essas últimas ordens terceiras, elas surgem no momento em que já há um processo de estratificação bem configurado. Haja vista que ordens terceiras são sempre integradas, né, constituídas por pessoas graúdas, por profissionais liberais, por funcionários públicos, por militares, né, por comerciantes, por segmentos sociais de maior, mais elevados. Por isso mesmo, né, os próprios oráculos, as próprias invocações já vamos dizer, evidenciam, né, já retratam um pouco essas composições sociais dos quadros dessas entidades. Por exemplo, né, profissionais liberais, comerciantes estão sempre reunidos, ou quase sempre reunidos, nas ordens terceiras de São Francisco de Assis, ao passo que comerciantes também, mas autoridades, tudo, estão sempre
sob a égide de Nossa Senhora, da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Por isso, então, não temos entre nós confrarias do Carmo, não temos entre nós, né, confrarias de São Francisco. Quando elas se constituem, pouco depois buscam alçar aí para a condição de ordens terceiras. Mas, como eu disse, esse já é um fenômeno muito próprio do momento em que o processo de estratificação se manifesta. Em termos cronológicos, vale dizer que isso é uma realidade em Minas aí dos anos 30, 40. Consequentemente, nas primeiras décadas, o que nós temos é uma proliferação de irmandades e de confrarias. Mas é importante também considerar que, se eu estou falando dessa multifacetação, dessa heterogeneidade social, que essas sociabilidades, não é, se expressam também na maneira pela qual entendemos essa sociedade. Porque é de se supor que, ou melhor, vulgarmente se imagina que quando se fala em Minas no século XVIII, sempre se fala de uma sociedade marcadamente de exploração aurífera. Não é verdade. Né? Se eu disse ainda há pouco que uma dessas características, uma dessas singularidades, e aí não evito o termo, uma das singularidades da capitania de Minas é o seu processo de urbanização, né? Essa disseminação de vilas e arraiais, isso significa dizer também, né, que há uma diversificação econômica, que a manutenção dessas urbes não se faz pela exploração aurífera. Aliás, em termos econômicos, como é sabido, né, a exploração aurífera ela se expressa fundamentalmente até os anos 30, 40 e marcadamente na segunda metade do século XVIII, esse ouro entra em declínio e um declínio irreversível. Né? Essa curva nunca mais se torna ascensional até o final da colônia. Vale dizer, então, que no momento em que essas sociabilidades são mais expressivas, em que o número de igrejas aumenta e aumenta em grande quantidade, em que a própria dimensão das igrejas, né, torna um outro vulto, que a arquitetura, que a ornamentação, né, desses templos se dá com muito maior ênfase, né, e com muito maior solidez e beleza. Eu estou me referindo, portanto, a uma realidade da segunda metade do século e do final do século e início do XIX. Não nos esqueçamos que, por exemplo, apenas um exemplo, Aleijadinho é um artista, né, dos finais do século XVIII e principalmente do início do XIX. E nesse momento, se não há exploração aurífera com tamanha ênfase quanto nas primeiras décadas, são outras atividades econômicas, são outras atividades que mantêm o fulgor, né, citadino a que me referi. E, portanto, então, o vigor dessas vilas, desses arraiais, dessa sociabilidade que se expressa fundamentalmente nas festas, nas reuniões dessas irmandades, né, isso se deve a essa, vamos dizer, a essa vivência social aí, esse entrecruzamento de burocratas, do aparelho judiciário, das tropas fixadas, estabelecidas na capitania, de comerciantes, de profissionais liberais e, portanto, é essa gente que movimenta a sociedade e, principalmente, essa gente que, movimentando a economia, movimenta e sustenta os atos religiosos. Ora, em outros termos, o que estou querendo dizer aí a todo tempo é que participar, né, ou filiar-se a irmandades, a confrarias, a ordens terceiras, é uma questão de vida ou morte. E por que de vida ou morte? De vida, porque é fundamental que a pessoa tenha, mais do que a necessidade do convívio social,
não é, a necessidade de estabelecer relações que lhe podem ser de grande, vamos dizer, de grande valia. Vejam, por exemplo, o caso dos artistas, dos artífices, dos artesãos em Minas Gerais. Né? Se temos uma arte, se temos uma diversificação artística tão expressiva entre nós no período colonial, né? A manutenção desse, que eu posso chamar aí, desse mercado, né? Se deve fundamentalmente às irmandades. Então, o convívio desses artistas com as irmandades, o vínculo deles com as irmandades era fundamental. Até porque, contrariamente ao estatuto colonial, a condição de trabalho desses homens, né, não se faz nos moldes. E olha aí, mais uma especificidade, mais uma singularidade das Minas Gerais. Esses vínculos não se dão, como em outras partes do Império, ou mesmo na metrópole, sob a égide de corporações de ofício. Praticamente não temos entre nós corporações de ofício. O que significa que o artista, o artesão, né, ele se expressa livremente, e mais do que se expressa, ele contrata os seus serviços diretamente, sem estar sujeito aos parâmetros e às limitações que as corporações, pela sua própria natureza, impunham. E por isso, então, repito, é natural que os artistas se filiassem a 2, a 3 ou mais irmandades, na medida em que os seus interesses se manifestam. Não há, portanto, mesmo abstraindo aí esse segmento social, não há, portanto, impedimento a que quem quer que fosse se filiasse a mais de uma instituição. Não? O importante é ter condição de manter esse vínculo no pagamento, né, das chamadas taxas anuais, enfim, e das contribuições que se faziam para essas entidades. É uma questão de vida, mas é uma questão de morte também. De morte porque não há cemitérios públicos. Muito ao contrário, né? Esses sepultamentos são feitos no interior das igrejas. Igrejas, já sabemos desde o início, que são edificadas e que são mantidas por essas associações. Portanto, então, é uma questão até de prestígio ser enterrado no interior das igrejas, ou mesmo nos cemitérios que se fazem ao lado, ou nos fundos, né, nas laterais ou nos fundos dessas igrejas. Tanto assim que quando no início do século XIX, né, por uma questão até de saúde pública, se estatuem ou se pensava estatuir os cemitérios públicos, há uma refração, há uma certa repulsa e a continuidade dessa sociedade mineira, refutando, portanto, a ideias de se fazer os sepultamentos, né, em cemitérios que não fossem aqueles contíguos ou no interior das próprias igrejas. E são elas, portanto, mais do que do sepultamento, se estamos numa sociedade colonial e num Estado absolutista e em tempos, né, da chamada Idade Moderna, estamos sob vamos dizer, uma obsessão que é da salvação da alma. Não é por acaso também que no rol, né, desses orágos, a Irmandade de São Miguel e Almas, ou mesmo a Irmandade das Almas, são sempre evocações e sempre entidades que proliferam na capitania de Minas Gerais. Mas eu dizia, para além do próprio sepultamento, era importante que essas irmandades também se responsabilizassem, como se responsabilizaram, pelas missas votivas, pelas missas, enfim, voltadas à alma, que é sempre a característica maior, né, dos testamentos que encontramos nesse período. É sempre, vamos dizer, um registro, né,
que demonstram aí não o fervor, mas o temor, né, dos indivíduos por não terem onde ou serem sepultados, ou depois que a sua alma seja evocada em missas que sucessivamente eles contratam ainda em vida, né, mas cuja responsabilidade da sua execução se deve a essas irmandades. Ora, então, seja no convívio social, ou para o convívio social, seja por interesses dessa sociabilidade, da própria fraternidade, não é? Seja por interesses específicos, não é? Como já vimos que alguns segmentos, como o caso das ordens terceiras, ou mesmo eu poderia, num outro extremo, falar aqui dentro da população negra de Irmandades das Mercês, que entre nós surge muito mais na metade do século em diante. E por que isto? Porque independentemente das Irmandades do Nossa Senhora do Rosário serem as mais numerosas, as Irmandades de Nossa Senhora das Mercês, mesmo que de negros, tinham uma especificidade, ou seja, elas se desenvolviam fundamentalmente com o objetivo da redenção dos cativos, ou seja, de patrocinar ou de promoverem a libertação de escravos, a compra, né, ou recompra de escravos. Enfim, por interesses variados. Ou também porque são essas irmandades que mantêm o mercado de artes, tanto nas edificações, quanto na decoração, quanto na compra de paramentos, de alfaias e tudo mais. Seja porque também abrigavam no seu interior todos os segmentos sociais, como eu disse aqui, nessa multifacetação, creio que se explica aí por tudo isso, né, e não apenas por isso, a vitalidade e a importância dessas entidades. Bem, mas elas ainda, hoje, no século XXI, estão presentes. É claro que não são mera continuidade. A história não se faz de maneira linear. Mas seja como for, o que notamos é que já no final do século XVIII, essas entidades, essas associações passam também por um processo de declínio, não é? As preferências associativas se dirigem para outras entidades, para outras formas de expressão, mas o importante é que o vigor dessas associações permanecem e nós as temos ainda hoje, ainda, como eu acabei de assinalar, de maneira diferente. De qualquer forma, para o século XVIII, não tenho dúvida, e repito então a razão dessa minha conversa, de que só se pode explicar Minas setecentista, só se pode não, mas fundamentalmente se pode analisar as Minas Gerais setecentistas no que respeita à religiosidade e às sociabilidades por intermédio dessas confrarias, irmandades e ordens terceiras. Muito obrigado.